Saudações galera do canal, quero compartilhar, anonimamente, uma experiência que tive alguns anos atrás, quando trabalhava como embalsamador, em uma funerária para pessoas de baixa renda. Neste local, havia pouco pessoal, pois era uma funerária pequena, mas o trabalho era intenso, já que quase todos os dias havia funerais. Portanto, eu tinha muito trabalho, às vezes precisando embalsamar os corpos que se acumulavam, e acabava fazendo horas extras à noite, ficando apenas com o zelador, que cuidava da limpeza da funerária, para que estivesse pronta para o dia seguinte, quando haveria mais funerais. Eu terminava meu trabalho, e deixava os corpos prontos para serem velados no dia seguinte. Tudo era praticamente normal, já era algo cotidiano para mim. Até que o Sr. Antônio, o zelador, que estava lá desde que entrei para trabalhar, pediu aposentadoria, pois já havia cumprido os anos de trabalho exigidos para se aposentar. Depois, entrou um novo zelador, que não era tão velho, tinha cerca de 50 anos. Ele era bastante introvertido, e quase não falava com ninguém. Tinha uma aparência estranha, mas isso não era problema para mim. No final das contas, eu só fazia o meu trabalho e quase não me relacionava com as pessoas que trabalhavam lá. Um dia, lembro-me de chegar à funerária, e o dono estava muito irritado. Ele me chamou para ir ao seu escritório, e lá me disse que os parentes de um falecido, que eu havia preparado para aquela manhã, estavam muito irritados. Ao tirarem os sapatos dele para colocar seus tênis favoritos, o pai percebeu que faltavam 3 dedos do pé. Como isso era possível, se o jovem tinha morrido de causas naturais, e seu corpo estava inteiro quando chegou à funerária? De fato, o jovem tinha seu corpo intacto, nenhum pedaço faltava. Eu estava tão surpreso quanto o dono, e os próprios parentes. Não sabia como provar que o tinha deixado intacto, e não sabia o que tinha acontecido. Além disso, quando vi o corpo novamente, os dedos não tinham um corte limpo, pareciam arrancados. Era algo tão grotesco e aterrorizante ao mesmo tempo que, claro, a família do jovem processou a funerária. Mas não conseguiram provar nada, pois não havia câmeras de segurança na sala onde os corpos eram embalsamados, apenas nos corredores. Após esse acontecimento, o dono decidiu colocar uma câmera oculta na mesma sala, mas não disse a ninguém da equipe. Seu objetivo era pegar a pessoa que havia feito isso, se é que ela voltaria a fazê-lo. Eu continuei trabalhando normalmente. Passaram-se algumas semanas, e lembro-me de uma noite em que também fiquei até tarde, embalsamando e preparando o corpo de uma senhora. Quando terminei o trabalho e saí, só estava o novo zelador. Lembro-me de vê-lo limpando uma sala de velório. Depois disso, fui para casa. No dia seguinte, vi viaturas no local. Entrei um pouco assustado, pois não sabia o que estava acontecendo. A primeira coisa que vi foi aquele homem, o zelador, algemado. Poucos minutos depois, eles o levaram na viatura. Perguntei ao meu chefe, com quem já tinha uma amizade, por que tinham levado o zelador. Foi aí que ele me levou ao seu escritório, e me mostrou aquela gravação aterrorizante. Na gravação, o mesmo homem saía 1 hora depois de eu ter ido para casa. Ele estava entrando na sala onde estava a falecida, e o vi arrancando os dedos dos pés dela com os dentes, com uma desesperação inumana. A cena era tão perturbadora que a polícia proibiu o dono da funerária de torná-la pública ou mostrá-la a mais alguém. Eles levaram a fita, mas o dono tinha uma cópia, imagino que para se proteger contra processos. Mas o mais perturbador foi descobrirmos que esse homem já havia trabalhado em outros estados, em diferentes funerárias, fazendo a mesma coisa com outros corpos, dos quais ninguém iria reclamar, até que foi pego. Ele passou vários anos na prisão, mas ao sair, mudou de identidade. Por isso,
O dono não viu nada de errado em sua história antes de contratá-lo. Talvez vocês esperassem uma história paranormal, mas, sendo bem honesto, isso me assusta muito mais. Meu nome é Elton, e quero compartilhar com vocês a história mais perturbadora que vivenciei durante meus anos como embalsamador. Com apenas alguns anos de experiência nesta profissão, este incidente ocorreu na minha antiga cidade, fazendo-me questionar se deveria continuar trabalhando nesse complicado ofício. É verdade que para este tipo de trabalho somos bem preparados, para que não fiquemos sugestionados nem afetados ao ver o que podemos encontrar. Mesmo sendo seres humanos, há coisas que são muito fortes ou sombrias e que, claro, podem nos afetar. Especialmente naquele momento da minha vida, em que eu não tinha muita experiência. Eu trabalhava com minha colega, minha chefe, que já tinha mais anos de carreira do que eu. Sempre trabalhávamos juntos, no entanto, naquela noite, ela saiu mais cedo, pois era a formatura de seu filho mais velho. Justamente naquela noite, um corpo chegou ao necrotério pronto para ser embalsamado e preparado. Mas havia um detalhe: era um jovem sem os globos oculares, completamente arrancados, e sua família queria que eu costurasse o que restava de suas pálpebras. Embora já tivesse visto corpos em péssimo estado, devido a acidentes, nunca havia lidado com alguém sem olhos, e a forma como foram arrancados era grotesca. Minha chefe me deu as instruções da família, e acrescentou que o próprio jovem havia arrancado os olhos, pois não queria mais ver as coisas aterrorizantes que o visitavam à noite. Sua mãe mesmo disse que antes de falecer, ele mencionava que coisas sobrenaturais o estavam perseguindo. Depois que soube disso, o ambiente se tornou muito sombrio. Comecei a sentir calafrios, e acreditem quando digo que a vibração no local mudou completamente, tornando-se negativa e pesada. Fiquei completamente sozinho naquela noite, depois que minha chefe saiu. Eu precisava preparar o corpo para o dia seguinte, quando seus familiares iriam velá-lo. O corpo se moveu de repente. Isso costuma acontecer às vezes, porque o corpo libera gases. Mas desta vez foi diferente. Parecia que o corpo queria se levantar. Levei um susto, comecei a suar frio, mas continuei meu trabalho. Minutos depois, houve um apagão repentino, e fiquei completamente no escuro. Sem janelas no quarto, demorei para encontrar meu celular, que estava carregando. Tropeçando em tudo, fui pegá-lo para ligar a lanterna. No caminho, ouvi algo como se arrastassem a mesa onde colocamos os corpos. A adrenalina foi intensa, e quando finalmente peguei meu celular, a luz voltou de repente. Senti alívio por um momento, mas durou pouco. Ao olhar para o corpo do jovem, vi que um olho estava descosturado. Fiquei chocado e tentei encontrar uma explicação lógica, pensando que talvez não o tivesse costurado corretamente devido ao nervosismo. Mas, ao mesmo tempo, era uma grande coincidência ter acontecido exatamente quando a luz se apagou sem motivo aparente. Aterrorizado, liguei para um amigo que estudou comigo para contar o que estava acontecendo e ter alguém com quem conversar enquanto terminava o trabalho. Ele me acalmou, lembrou-me para não me sugestionar e que tudo poderia ter sido uma casualidade. Finalmente, terminei meu trabalho e fui para casa. No dia seguinte, chegou a tarde para começar meu turno novamente, e o jovem estava sendo velado. Senti alívio por isso ter passado, mas ao entrar na sala onde fazíamos a preparação, minha chefe já estava lá. Ela perguntou como tinha sido com o corpo da noite anterior, com uma expressão curiosa. Eu perguntei por que ela estava perguntando aquilo, e ela contou que quando a avó do jovem chegou, estava falando com ela. A avó queria que o corpo do filho fosse cremado e estava desesperada para que isso fosse feito antes da chegada da filha, a mãe do jovem. No entanto, a dona disse que não podia fazer isso sem a autorização da mãe. A avó desesperada contou que ele morreu por culpa da mãe, uma bruxa que realizava rituais em casa com outras mulheres.
Ela não amava o filho, e devido aos rituais, ele vivia um inferno ao lado dela. Ele mencionava que à noite, seres malignos o visitavam, demônios invocados por sua mãe. Nos últimos dias, ele havia fugido para a casa da avó, pedindo refúgio e proteção, pois soube que naquela noite sua mãe o ofereceria em troca de riqueza. A avó estava arrependida, mas a mãe dele fez com que ele voltasse para casa. Naquela noite, o jovem fez o que fez, encerrando sua própria vida, removendo os olhos para não ver mais o que o aterrorizava. A avó pediu para cremá-lo antes que sua mãe chegasse, pois sabia que ela faria de tudo para roubar o corpo e concluir o que havia começado. A dona da funerária não permitiu, pois poderia ter problemas legais. A avó saiu da funerária chorando. Eu estava lá, ouvindo tudo, e depois de contar minha experiência, ambos ficamos sérios, com muito medo e incertezas. Embora tenha sentido pena pela trágica história do jovem, eu não queria me envolver com aquela mulher aterrorizante. Legalmente, não havia nada a ser feito, e ele foi sepultado, não cremado. Já não soube o que aconteceu com o corpo do jovem depois disso, mas ficou-me essa experiência amarga e triste que me fez questionar se deveria continuar a trabalhar como embalsamador. Pois, repito, continuamos a ser seres humanos e também sentimos medo muitas vezes. Continuei a trabalhar. Já se passaram 20 anos desde então. Vi muitas coisas sobrenaturais e muito tristes, mas nenhuma tão assustadora quanto o que aconteceu com aquele rapaz e seu fim tão horrível. O meu nome é Júlio, e há alguns anos, trabalhei em uma funerária como zelador. Demorou um tempo para me acostumar com esse trabalho, já que ele sempre envolve pessoas falecidas e familiares tristes, e o ambiente é geralmente deprimente. Você precisa manter a cabeça fria para lidar com todas essas coisas. Certa noite, o corpo de uma menina de 5 anos chegou. Eu soube disso porque fui solicitado, junto com outro colega, a carregar o pequeno caixão até a sala onde preparavam os defuntos. Senti muita tristeza, pois tinha uma filha pequena, mas me limitei a fazer meu trabalho e não me envolver emocionalmente. Como mencionei antes, para esse trabalho, você precisa manter a cabeça fria. Naquela noite, fiquei para limpar a funerária como de costume e preparar a sala onde a menina seria velada no dia seguinte. Não havia mais ninguém lá, além da mulher que cuidava dos defuntos e eu. Aproximava-se das 11 da noite, e eu precisava me apressar, pois tinha que voltar para casa. Estava limpando os banheiros quando ouvi passos entrando. Eu estava dentro de um banheiro, então não vi quem era. Supus que fosse a mulher que cuidava dos defuntos, pois ela era a única lá. Perguntei se ela estava entrando, mas não obtive resposta. Ao sair para investigar, quando olhei por baixo das portas dos outros banheiros, vi os pezinhos de uma menina pequena com sapatos e meias. Apesar do susto, não disse nada. Apenas saí do banheiro e fui até onde a mulher estava preparando o corpo da menina. Bati na porta e perguntei se ela poderia sair por um momento. Ela saiu imediatamente, e eu lhe perguntei se ela tinha alguma filha que pudesse ter trazido ao trabalho na funerária, ou se ela sabia quem era a menina que estava no banheiro das mulheres. Ela me olhou surpresa e disse que não tinha filhos, e que na funerária já não havia mais ninguém além de nós, pois todos os funcionários tinham ido embora. Cerca de 1 hora atrás, ela me perguntou se eu estava certo de que tinha visto alguém no banheiro. Respondi que sim, que estava muito certo e que era uma menina pequena. Ela pediu então que fossemos juntos verificar. Então, fomos ao banheiro das mulheres, e eu apontei o banheiro onde a tinha visto. A mulher abriu a porta, mas não tinha ninguém lá dentro. Os banheiros estavam vazios. Saímos e percorremos a funerária para ver se a encontrávamos, mas não encontramos ninguém. A mulher tinha que terminar seu trabalho e me disse que, se visse alguma coisa, me chamaria. Ela se retirou, e eu continuei com o meu trabalho, mas não conseguia parar de pensar no que tinha visto.
Estava muito certo de que aquilo era real. A mulher terminou seu trabalho e me disse que estava indo embora gentilmente. Ela falou: "Até amanhã, seu Júlio. Não fique muito tempo, você precisa descansar." Eu interpretei o que ela disse como se estivesse duvidando do que eu tinha visto, culpando meu cansaço. Apenas disse boa noite, doutora, bom descanso, e fui para a pequena sala onde os defuntos eram velados para limpá-la, pois era a última coisa que faltava para eu poder ir para casa. Tudo estava normal, até que ouvi o choro de uma criança pequena. Saí da sala para ver se conseguia ouvir melhor. O choro vinha do quarto onde os defuntos eram colocados nos caixões, aguardando o velório. Me aproximei lentamente, dizendo olá, mas não obtive resposta. Estava um pouco assustado, para ser sincero, mas não conseguia tirar a imagem dos pezinhos daquela menina que tinha visto no banheiro e que agora estava ouvindo. Tinha que descobrir o que estava acontecendo. Então, me aproximei daquele quarto, abri a porta, e o choro parou imediatamente. Havia um silêncio total lá dentro. O único caixão ali era o da menina que tinha chegado naquela noite e estava fechado, com a menina dentro. Fechei a porta para sair, e imediatamente o choro recomeçou. Era um choro inconsolável, e não havia dúvida de que vinha daquele quarto. Não tive coragem de abrir a porta novamente, pois sabia que o choro vinha da menina falecida que tinha chegado. Também tinha certeza de que a menina que eu tinha visto no banheiro naquela noite era a mesma. Saí dali lentamente, peguei minhas coisas e fechei a funerária. Me senti muito triste a caminho de casa, pois não conseguia parar de pensar naquela menina pequena. No dia seguinte, voltei ao trabalho, e estavam velando a menina. Seus pais estavam ao lado dela, chorando, pois estavam prestes a levá-la para o cemitério. Ouvi a mãe pedindo para ir junto com ela, pois dizia que a sua filhinha sempre tinha medo do escuro, que não gostava de ficar sozinha à noite. O motorista do carro funerário permitiu que a mãe fosse no banco do passageiro, e todos partiram. Foi então que eu entendi que aquela menina não queria que eu a deixasse sozinha naquela noite escura, e por isso, estava chorando sem parar. Fiquei muito afetado por essa experiência. Então, minha esposa conversou comigo, e disse que eu deveria pedir demissão e procurar outro trabalho, pois estava tendo dificuldades para dormir. Uma semana depois, pedi demissão. Mas isso não impediu que eu continuasse a me lembrar daquela menina, que chorava para que eu não a deixasse sozinha na escuridão. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio, curtindo o vídeo e considerando se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.